Bom, comecei a gravar agora, esqueci. Então, na verdade, é o seguinte, a gente tem que fugir da mentalidade de que o aquecimento é só o aquecimento, né, que tem a função de elevar a frequência cardíaca e temperatura no corpo, mas que é o momento já de começar a ensinar e criar bons hábitos e criar boas conexões com os alunos. Então, a gente pode aproveitar o aquecimento de uma forma mais favorável para que a aula seja melhor, e aí a gente vai ter uma técnica mais facilitada e um treino mais facilitado. Esse é o primeiro ponto, né? Então, o artigo diz isso. Tudo que eu vou falar aqui agora é off-topic, mas eu acho importante comentar. E é uma das coisas que a gente vai até discutir com o pessoal de competição na sexta, que é não perder o aquecimento. Tá? Em especial, a galera que é mais avançada, eles costumam fazer o aquecimento muito rápido e a gente inclui pausas muito grandes. O pessoal do performance, assim, eu já montei plano de aula, mas não tem jeito. É tipo assim, o cara faz o aquecimento de 6 minutos para fazer snatch, aí ele fica 12 para começar a técnica. Ele jogou o aquecimento fora. Tipo, ele jogou o aquecimento fora, ainda mais aqui em São Paulo. Hoje está uns 12 graus aqui. A gente precisa ter continuidade, né? Então, se tem uma sessão de 1 hora e meia de aula, se você aqueceu 4 minutos, se você parou 4 minutos, você perdeu o aquecimento. Né? Então, é ser mais dinâmico. E a gente tem uma certa dificuldade com os alunos, porque eles querem beber água, querem ir no banheiro, querem trocar ideia, e talvez a gente tenha que ser um pouquinho mais incisivo nessa hora de cobrar movimento dos alunos, tá? Essa é a primeira consideração que eu tenho do aquecimento. E segunda é aluno que dá migué de aquecimento. Tipo assim, o Open esse ano mostrou claramente quem sempre fez mal feito ao walk. E quantas vezes a gente falou para a galera, faz seu movimento de qualidade, não despenca, estabilização da linha média. E, tipo, eu não converso com o David Castro, mas quantas aulas vocês já deram de walk aqui na Tupis no aquecimento? Toda vez que a gente fica de ponta cabeça tem essa merda. E todas as vezes a galera tipo, fazem com displicência o aquecimento. Então, são dois erros, né? O coach fazer o aquecimento de forma displicente e o aluno aquecer de forma displicente. A gente tem que cobrar do aluno concentração desde o aquecimento, porque não é só aquecer o corpo, é concentrar e se preparar porque ele está por vir. Fechou? Beleza? Bora. Então, ó, tudo que eu expliquei aqui, eu acho que é mais ou menos sabido por todos os que estão aqui na mentoria e os que trabalham na Tupis, porque a gente pratica isso o tempo todo. Às vezes a gente erra, às vezes eu erro, tem dia que a gente não está no bom dia, mas a gente tem que aproveitar melhor o aquecimento, tá? Agora eu vou compartilhar um material que esse material, teoricamente, eu não podia compartilhar, porque vocês teriam que fazer o curso, mas o curso não existe mais, tá? E eu não vou dar esse material para vocês, porque eu posso ser penalizado pela CrossFit, porque não é legal, tá? Então, aqui. Então, ó, esse curso aqui, cadê? Tá aberto aqui? Vocês estão vendo essa tela? O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo o material do curso de flexibilidade? Só dá um joinha, não precisa falar. Ou vocês estão me vendo? Beleza. Então, esse é o material do curso de flexibilidade que tinha da CrossFit, né? Aliás, eu acho que eu fiz o último curso antes de acabar. Então, ele explica, né, os conceitos, flexibilidade e tal. Então, qual que é a sugestão da CrossFit? Né? Não, primeiro vamos aos conceitos. A diferença de flexibilidade por mobilidade. Então, flexibilidade é você passivamente chegar no limite articular de uma articulação. Então, vamos imaginar que você quer medir a flexibilidade sei lá, de cotovelo do atleta. Você vai lá e flexiona o cotovelo dele, vê até onde ele flexiona o cotovelo, depois você vai lá e estende o cotovelo, vê até onde ele estende o cotovelo, ele não fez força nenhuma, você chegou no limite articular do atleta. Beleza? Então, passivamente, você atingiu o limite articular. Ou, por exemplo, de um agachamento. Você vai lá e segura num postezinho no rack e agacha
o máximo que você puder sem controlar nada. Isso é flexibilidade. Então, tem muita gente que vai pôr a bunda no chão. O que é mobilidade? É atingir um limite articular sob controle. Então, é você conseguir agachar de forma controlada, sem qualquer auxílio, chegando no limite articular. Então, tem muita gente que vai conseguir agachar segurando o poste. Na hora que você tirar a mão do poste, essa pessoa vai cair. Dá para perceber isso? Então, essa é a diferença de flexibilidade para mobilidade. Então, por exemplo, uma bailarina é flexível, mas pede para ela fazer um overhead squat. Provavelmente ela vai cair, porque ela não tem controle da flexibilidade dela. Porque ela está com carga. Então, se ela deitar no chão, ela abre o espacate. Mas se você pedir para ela agachar de forma controlada, com um quilinho acima da cabeça, ela não vai conseguir. Então, são aqueles alunos, geralmente é mulher, que são muito, muito flexíveis. E que você vê retroversão, que você vê a bunda perto do chão, mas você colocou qualquer carga, o aluno desmonta. Então, esse aluno, ele é flexível, mas ele não tem mobilidade. Tá? Todo mundo deve ter na cabeça algum aluno assim que já viu aqui, assim. Geralmente é mulher. Tá? Então, qual que é a ideia do CrossFit? Né? Flexibilidade de CrossFit. Eu vou pular aqui. Ó. Vamos até assim. Se a posição é atingida com boa mecânica, você não precisa num aumento muito grande de flexibilidade. Então, a flexibilidade deve ser mantida. Tá? Agora, se as posições não são atingidas com boa mecânica, você vai ter can be a huge benefit for performance safety. And should be pressure flexibility. Então, aí você vai ter que perseguir a flexibilidade. Então, vamos imaginar o seguinte. Esse mesmo aluno que ele é flexível, se ele consegue fazer um agachamento, mas ele arredonda as costas, você não precisa mais fazer trabalho de flexibilidade, você vai ter que fazer um trabalho de mobilidade. Percebe a diferença? Porque ele consegue atingir a posição, mas não com boa mecânica. Tá? Agora tem o contrário, o aluno que não consegue atingir a posição porque ele não tem flexibilidade. Então, aí você vai ter que trabalhar flexibilidade. Mobilidade e flexibilidade são trabalhos diferentes. Tá? Então, assim, como a gente tem... qual que é a diferença de um para o outro? Alguém consegue identificar? Porque o cara consegue agachar, mas quando você coloca ele numa posição ativa, ele não consegue agachar. Talvez quando você vai fazer o movimento, o seu corpo mesmo, o seu músculo, a sua articulação, ela contrai, impede que você agache, né? Então, ela meio que é um sistema de prevenção, vamos dizer assim, né? De risco. Na verdade, o que acontece é que o que falta para essa pessoa é a capacidade de... Eu estou falando do cara que é muito flexível e não consegue atingir a posição, ele despenca. Ele não tem capacidade neurológica e depois de força para controlar o movimento. Então, acontece. É aquele aluno, eu vou dar um exemplo que tem aqui, né? A Duda, a Jaqueline, são alunos que não têm capacidade de controlar o limite articular. Ele não consegue contrair o músculo onde deveria. Então, ele despenca. E aí, você imagina que toda articulação tem um limite, né? Quando você chega no limite articular e não consegue mais flexionar, alguma outra parte vai flexionar para realizar o movimento. Então, o que acontece aqui é que você deve desenvolver para esse aluno que tem flexibilidade e não mobilidade, capacidade de controlar, desenvolver coordenação motora. Não é coordenação motora, como que eu vou falar isso em português? Treinar o sistema nervoso para colocar força naquela posição. Então, a gente vai ter que fazer isso de forma controlada, não de forma passiva. Dá para entender isso ou não? Eu não sei se estou sendo claro. Está confuso, Maio? Tá? Você falou no sentido também que pode ser no caso de a pessoa não ter um core bem desenvolvido ou não tem engajamento da cadeia posterior.
ela meio que relaxa na hora de fazer o movimento, por Não, exemplo. mas tem alguns alunos que não é falta de força, ele não consegue simplesmente controlar a posição. Então, a gente tem que fazer um trabalho controlado, que essa é a diferença de mobilidade para flexibilidade. Flexibilidade, a gente chega no limite articular e para. Beleza? Isso é flexibilidade. Estou fazendo um alongamento. O que é mobilidade? É você chegar no limite articular do aluno de forma controlada. Então, eu vou dar um exemplo de flexibilidade. Você vai fazer o agachamento e parar. E ficar lá parado por 30 segundos. De forma inativa, com as costas redondas. Você foi lá e agachou. O que é mobilidade? Vamos fazer um agachamento com 2 segundos de descida, 2 segundos de pausa e 2 segundos de subida. Ele não vai conseguir despencar. Porque se ele despencar, ele não sobe, concorda? Percebe a diferença de um para outro? Tá. Então, eu estou falando do aluno que tem flexibilidade, mas não tem mobilidade. Então, esse aluno é aquele que, quando você pedir para parar numa posição articular, ele vai arredondar as costas, ele vai soltar o peso, ele nunca vai ficar ativo, ele vai quebrar o paralelo com a bunda perto do chão. Então, esse aluno ele é flexível, mas não tem mobilidade. E tem aluno que tem mobilidade e não tem flexibilidade, que é o aluno que ele consegue controlar o movimento, mas ele não atinge o limite articular dele. É tipo foca, tipo eu. O foca é bem melhor que eu, mas eu sei onde eu tenho que chegar, mas alguma característica física de tecido me impede de chegar naquela posição. Então, se vocês olharem quando eu estou agachando, toda vez que eu quebro o paralelo, eu faço uma pequena retroversão. Vocês já notaram isso nos meus vídeos? Porque eu tenho algo físico que me impede de chegar no limite articular. Mas eu sei onde chegar, eu consigo descer de forma controlada. Dá para perceber a diferença de um para o outro? Beleza? Então, beleza. A gente tem dois casos, tá? Como a gente faz nas aulas de CrossFit? Bom, o que a CrossFit recomenda, e tem uma frase que não está aqui, mas eles falam claramente no curso, é: a melhor forma de se mover é se movendo. Então, se você vai fazer uma aula de air squat, qual que é a melhor forma de melhorar o agachamento da pessoa? Responda. Agachando. Boa. Top. Agachando. Agachando. Então, é muito melhor do que você parar o aluno numa posição estática lá e ficar por um monte de tempo. Mas eu entendo que a gente precisa, e o curso entende, preparar as articulações para o movimento, que é o que a Mari quer ou queria fazer com a mobilidade inicial dela, não é isso, Mari? Sim. Sim. Então, o que a CrossFit sugere? Que a gente faça rotações em todas as articulações que a gente vai usar no movimento. E depois eu vou compartilhar os movimentos aqui. Por que não ficar parado e sim se mover? Porque quando a gente faz rotações articulares, a gente vai melhorar a circulação de sangue e a circulação do líquido sinovial. Não sei se vocês lembram na aula de anatomia, mas toda articulação tem um líquido dentro dela, que é esse líquido sinovial. É uma espécie de, entre aspas, óleo. É o que lubrifica a nossa articulação. Então, a melhor forma de preparar a articulação para o movimento é movendo ela em várias direções e sentidos para que esse líquido irrigue toda a articulação. Então, faz sentido que se eu ficar parado, esse óleo não vai se mover, mas se eu me mover de forma intensa, isso vai lubrificar a articulação? A segunda coisa, quando eu estou me movendo de forma ativa, eu vou ter o princípio do aquecimento, que é aumentar a frequência cardíaca e a temperatura corporal. Melhor do que eu ficar parado. Faz sentido para vocês? Tá? E depois vai colocar a articulação de forma natural ao limite articular, não, full range of motion do atleta. Então, ele não vai ficar forçando numa posição inativa. Ele vai estar se movimentando. Então, eu vou dar um exemplo. Você vai agachar. A gente tem basicamente 3 articulações envolvidas aí, né? Tornozelo, joelho e quadril. Não é?
Então, a gente pode girar o tornozelo nos sentidos, ir para frente e para trás. A gente pode estender, flexionar o joelho e rodar o quadril em vários sentidos, no lugar de ficar parado agachando. A gente preparou a articulação para se mover. Tá? Tem vários casos aqui, eu vou compartilhar com vocês, né? Por quê? Porque a gente vai fazer o movimento no máximo de cada atleta, controlando a amplitude de movimento com menor esforço e peso. Então, quando a gente está girando, então vou dar um exemplo, a gente está girando o pé ali, né, para aquecer a articulação do tornozelo. Tem carga quando você tira o pé e gira o cotovelo, o pé? Sim ou não? Não tem carga, você não está forçando a articulação, você está girando ela. Então não tem chance nenhuma de lesionar, porque a articulação está fria. Beleza? Você só girou a articulação. Quando? O curso sugere que os alunos façam isso quando acordem e que a gente faça isso antes da aula. A gente não pode controlar quando o aluno acorda, mas a gente pode controlar quando a gente vai dar aula. Né? E como? Então, assim, ó, comece com pequenos movimentos e vai movimentando a articulação de forma deliberada até a sua amplitude natural. Então, eu posso fazer, por exemplo, do ombro, um círculo curto, círculo curto, círculo curto, círculo longo, círculo longo, círculo longo, até fazer um giro total da articulação do ombro, por exemplo, nos dois sentidos. Ou eu posso fazer uma elevação lateral curtinha, curtinha, e começar a elevar até ter toda a amplitude de movimento. Então, vamos imaginar que eu vou fazer pull-up. Começo girando curto, giro longo, depois vou para cima e para baixo. Lateralmente, eu aqueci a articulação do ombro sem forçar, sem carga, e ganhando amplitude. Beleza? Quanto? No mínimo 10 repetições de cada lado para cada movimento de forma suave e fluida. Tá? Esse manual é o manual da CrossFit, tá, gente? Que é o que eu tento usar na aula. E aí ele fala, tipo assim, você pode fazer uma sessão só disso, e eu já vou falar sobre isso, tá? E aí, ó, com que frequência? Você pode fazer isso todo dia. Beleza? Então, a rotação articular, você pode fazer isso todo dia, toda aula, em especial das articulações que vão ser mais exigidas na aula. Então, Renato, eu gosto de fazer isso todo início de aula, pensando no movimento que a gente vai ter. Então, por exemplo, hoje é pull-up, né? É o nosso skill aqui da Tupis. Eu vou fazer de punho, eu vou fazer de cotovelo, vou fazer de ombro e vou fazer de tornozelo também, porque está muito frio aqui e é comum o aluno descer da barra e dar aquele choquinho que machuca, dói, incomoda o tornozelo. Então, galera, gira o punho, 15 vezes cada lado, gira o cotovelo, 15 vezes cada lado. Ombro, eu quero 20 cada lado, porque o ombro exige mais. O cara preparou a articulação. É melhor do que ficar lá alongando estaticamente parado. Eu já vou falar o porquê. Beleza? Então, essa é a recomendação da CrossFit. Dá para entender o porquê a CrossFit recomenda fazer isso? Alguém discorda disso? Não? Beleza. Até aqui, beleza. Porque, na minha opinião e na da CrossFit, a melhor forma de se mover é se movendo. Beleza. Aí, eu vou... Ó, então, aqui ó, são os exemplos de rotações articulares. Ó. Esse é o Adrian Bosman. Então, ele gira o punho, ó, vai fazendo círculos com o punho. Depois ele vai fazer a flexão, né? Ó. Vou fazer handstand push-up. Faço esse movimento aqui, vocês estão me vendo? Ó. Faz isso 10, 15 vezes, vai ganhando amplitude. É muito melhor. Quando eu vejo o aluno, tem aluno de performance, chega e fica assim, ó, parado lá, alongando o punho. Isso aqui no jiu-jitsu tem um nome, né, Foca? É mão de vaca, né? Tipo, você está colocando o cara no limite articular, forçando o cara, doendo. Vai aquecendo a articulação. É muito melhor do que chegar lá e alongar, tá? Aí depois ele fala do cotovelo, ó, você pode fazer os círculos, os ombros, ó. Enfim, é só se mover, galera. Mover a articulação em grandes amplitudes. Ó. Fazer o espantalho, ó. Descer o ombro.
vai fazer snatch, ó, com o seu ombro, girar, Cleópatra, todo mundo já fez isso, né? Cleópatra, enfim. Ó, a gente não faz isso, né? O pescoço, vai ter handstand push-up, pescoço, enfim. É só se mover, isso é super rápido, é o momento que você pode dar os recados para os alunos, enfim, fazer uma piada, falar que o Palmeiras não tem mundial, e tem tudo, ó, joelho, tá? Então, isso aqui é só usar a criatividade de vocês. A Invictus usa muito isso aqui, ó. Step over and under. Tipo, põe o PVC no rack e faz o aluno passar por baixo e por cima, por baixo e por cima. O cara está se movendo e aquecendo a articulação do quadril. Isso é difícil de fazer, não sei se já fizeram. É do cacete, eu não consigo. Bom, beleza. Tá, eu vou lá para a página 58, que a gente vai falar de alongamentos estáticos. Então, tem 3 tipos de alongamento, só para vocês entenderem, né? Alongamento dinâmico, alongamento que ele chama de loading stretching, que é alongamento com sobrepeso ou próprio peso, e o alongamento estático, que é o que a gente costuma ver de forma comum, né? Então, o que é o alongamento estático? Você ficar parado numa posição por algum tempo, tá? E a CrossFit não condena, mas ele fala assim, ó, alongamento estático pode ser feito ao final de uma sessão de treino, ou seja, no final do treino, ou numa sessão de alongamento, nunca antes. Essas técnicas são a melhor forma de down-regulate nervous systems after training relaxed athlete. Então, depois de um treino em que você está totalmente contraído e tenso, quando você fica parado numa posição, o que acontece? Um relaxamento. E static training should not be priority if you are looking to improve range of motion em controle rápido. Então, quando você quer ganhar amplitude de movimento ou controle da articulação, ele não é o melhor alongamento. Então, por quê? Porque ele faz o tono muscular ficar numa situação de menos excitação, menos contração. E ele vai estabelecer uma amplitude do movimento pré-workout. Então, vamos dar um exemplo. Você fez um workout Nicole. Como sai o seu bíceps? Todo mundo lembra que é o Nicole, né? 400 metros de corrida, o máximo de pull-ups por 20 minutos. Ou Murphy. Você sai todo contraído. O músculo está tão tenso que você perdeu a amplitude de movimento, você não consegue esticar o braço. Então, vale a pena você ficar ali parado naquela posição para trazer relaxamento muscular. Entende? E ele promove um relaxamento do sistema nervoso. Porque o que acontece? Todo mundo aqui já fez alongamento estático. Qual que é a primeira coisa que acontece quando alguém vai lá e força você numa amplitude? O que acontece com o músculo? É uma pergunta, gente. Você contrai, não contrai? E aí depois você vai relaxando e vai ganhando amplitude, não é? O que você quer antes de um treino de CrossFit? Ficar relaxado ou ficar aquecido e pronto para contrair músculo? Dá para entender por que a gente não deve ficar parado numa posição por mais de 20 segundos? Porque você vai ter relaxamento articular e muscular. E aí você não vai conseguir contrair. Então, ó, por quê? Por que a gente faz estático? Para retornar o músculo a uma situação de relaxamento ou promover relaxamento neurológico, tá? Por quê? Como, aliás? De 1 a 2 minutos articular. Então, quando você for fazer isso pós-treino ou numa sessão de alongamento, você deve ficar de 1 a 2 minutos naquela posição. Quando? Ou após o treino ou numa sessão de alongamento. Como? Find a moderate stretch and maintain the position de 1 a 2 minutos. Tá? E aí, a cabeça importa. Então, você tem que ativamente relaxar o corpo inteiro e não somente relaxar a área.
Eu acho que eu falei isso naquele... Vocês já aprenderam isso do módulo Flight or Fly? Sistema simpático e parasimpático. Então, a ideia aqui é que você esteja numa posição de relaxamento, que seu corpo comece a se desligar e ficar numa posição de voo, uma posição de cruzeiro, de relaxamento. Você não pode ficar tenso, tá? E a postura importa. Então, você tem que assumir uma posição que você esteja flexível com o corpo inteiro. E com que frequência? Static stretch can be performed every day, mas não faça isso muito. Priorize o alongamento como relaxamento e cool down, ou seja, depois do treino. Para aumentar a amplitude de movimento e controle da amplitude de movimento, priorize outras técnicas e não relaxamento estático. Então, se você quer ganhar amplitude de movimento, você tem que fazer alongamento dinâmico e não estático. Dá para entender o porquê? Porque o estático só vai te dar amplitude de movimento numa posição em que você não tem controle, porque você vai ter um relaxamento neurológico. Está atingindo um limite articular, só que sem controle. Então, você vai estar desarmado ali, sem contração muscular. Porque a gente já viu aqui que o cérebro desliga e o músculo relaxa. Dá para entender? Beleza. Então, o que acontece? Static stretching, alongamento estático, deve ser reconsiderado e usado primeiramente como uma forma de relaxamento ou ramping down, né? Ou desligar o corpo. Porque o sistema nervoso vai ter um relaxamento e você vai ter decréscimo de habilidade ao longo das aulas de CrossFit. Ele não é usualmente feito, não é usualmente a melhor forma para desenvolver o limite da posição do seu overhead squat, por exemplo. Então, quando a gente vai dar uma aula de overhead squat, vocês já perceberam que os melhores overhead squats são os finais? Por quê? Porque o aluno começa a ganhar amplitude de movimento de forma controlada. Ele começa um movimento quadrado, ele começa sem controle, ele vai aprendendo a controlar. A gente faz o alongamento, o agachamento descendo, 1, 2, 3, sobe. 1, 2, 3, sobe. Agora 1, 2, sobe. Agora 1, sobe. E aí o aluno vai ganhando, tá? Então, static stretching can be done regularmente. Não há necessidade de colocar você no limite das posições, especialmente se você já é flexível. Esses alongamentos tem muitas outras variações. Esse Manuel fala de variações básicas, mas você pode prevenir. Então, aqui ele fala de, tá vendo? Alongamentos estáticos, como fazer, quadríceps, tal, e assim, e ficar parado lá numa posição. Né? Então, isso aqui, quem nunca viu um corredor fazendo isso antes da sessão de corrida? Né? Peitoral, esse aqui a gente usava bastante. Esse aqui a gente usa na LPO, né? O prayer squat. Não sei como ele tá aqui. Beleza. Isso aqui, Então, é um teste. Tudo isso são alongamentos passivos. Bora lá. Numa aula regular de grupo, então, qual é a minha sugestão? Que a gente evite fazer isso e faça rotações articulares. Beleza? É a minha sugestão e é a sugestão da CrossFit. Porque a gente vai ter uma inabilidade momentânea de contrair musculatura e a gente vai, então, perder a capacidade de ser agressivo, né? Ter contrações rápidas, que é o que o CrossFit exige. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é porque você pode estar com tecido conjuntivo e o músculo frio. E, às vezes, você já tem uma pequena lesão ali, você puxa o material duro e frio, o que acontece? O que pode acontecer? Vai romper. Lesão, vai romper. Estoura. Porque você tem que imaginar, é igual, você imagina assim, vamos imaginar, o que é mais fácil de quebrar? Uma batatinha frita congelada, uma na temperatura ambiente ou uma muito quente?
Você pega uma Só batatinha... deixar o elástico no congelador e tentar esticar ele. Então, é basicamente isso, tá? A gente deve sempre mover e aquecer o músculo antes de atingir amplitudes de movimento. Então, mas existe uma ressalva. Existem algumas ressalvas. Então, por exemplo, ó, esse aqui você fez na semana passada, lembra, Mário? Existem algumas ressalvas. Por exemplo, o aluno tem uma dificuldade muito grande de fazer um front hack. Tipo o Guga lá do Performance. Aí você vai chegar no Guga e falar assim, ó, Guga, eu preciso que você chegue 5 minutos antes e você faça esse alongamento aqui, ó. Você vai fazer 5 séries de 15 segundos. Ele vai perder um pouco da capacidade de contrair a musculatura dele. Mas o que ele vai ganhar? Amplitude de movimento. O que limita o Guga? Amplitude de movimento. Então, por exemplo, para ele, mesmo que ele perca, vamos imaginar um número hipotético de 10% da força dele em fazer um push press, mas ele vai ganhar 30% só de conseguir segurar a barra e apoiar ela no ombro, porque ele não tem mobilidade nem para segurar a barra e apoiar no ombro, entende? Mas isso é pontual do aluno. Então, como eu recomendo que seja uma aproximação com os seus alunos? Mari, eu percebi que você tem muita dificuldade em agachar. O seu tornozelo não é legal. Chega antes e faz um alongamento estático só no tornozelo. Pega um kettlebell, vai ali no cantinho e alonga antes. Ela vai perder um pouquinho, vai, mas ela ganhou amplitude de movimento de uma articulação específica, que é o pior dela. Mas se o aluno já é flexível, a gente ficar fazendo mobilidade para todos, a gente vai ter o malefício espalhado para todo mundo, no lugar de ter o benefício espalhado para todo mundo. Dá para entender? Beleza? Então, assim, por exemplo, esse alongamento aqui, ó, quantas vezes vocês já viram colocar isso antes da sessão de front squat? Aqui na Tupis quase sempre tem, né? 20 segundos, 25 segundos hanging on the bar. Por quê? Porque eu sei que é um treino, é um heavy day, é um front squat. O cara precisa de força do latíssimo? Não. Ele precisa de mobilidade do latíssimo para assumir uma boa posição de front squat. Então, ele vai ter um relaxamento localizado articular aqui. Mas vocês podem ver que nunca passa de 20 segundos. Porque acima de 20 segundos tem relaxamento do sistema nervoso central. Entende? Galera, basicamente é isso. Então, ó, vamos reformular. Eu vou só recapitular. Eu falei de não desperdiçar o aquecimento, a gente controlar as repetições, fazer triagem no aquecimento. A triagem serve para corrigir erros grosseiros, serve para pensar no scaling, nas adaptações que você vai ter no ódio se tiver algum atleta lesionado, serve para você criar conexão com o aluno e serve para preparar a articulação e para o movimento que vai vir no ódio. Beleza? Se você tem limitações articulares grosseiras, a minha sugestão é que você chegue para o aluno e fale assim, Rafa, seu front squat é muito ruim, cara. Eu preciso que você acorde de manhã e faça o prayer stretching aqui, ó. Cadê? Já passou aqui. O alongamento aqui da reza 3 de 1 minuto de manhã, porque você vai treinar à noite. Você vai treinar de manhã, então faz isso à noite. E vai ganhando ao longo do tempo. Entendeu? Ou chega antes do treino, se não vai ter nada que vai movimentar os braços, faz alongamento. Isso aqui é difícil para peitoral. Beleza? Serviu para alguma coisa hoje? Perguntas? Serviu. A minha dúvida era essa mesmo, mas tu já respondeu, que era desses alunos mais rígidos assim em relação à flexibilidade, né? Que tem sempre um ou dois alunos que têm muito mais dificuldade de que os demais, né? De chegar para eles e falar pode até passar um exercício assim para fazer em casa ou dar sugestão de chegar mais cedo, né? Na verdade, assim, vamos falar de grana agora. Pessoal, é assim, o que o aluno compra numa aula de grupo? Uma aula de grupo. A gente tem que tomar cuidado, o Catuné ia falar,
Porque os alunos abusam da gente, abusam de mim e vão abusar de vocês. Porque ele tem uma dificuldade pontual dele e ele pergunta se ele quer falar assim, ô Mari, eu tô com uma dificuldade aqui no meu front squat, quanto custa para você montar uma série de treinos para mim para eu melhorar essa mobilidade? Ele vai pagar para você? Não vai pagar, ele vai querer que faz na faixa. Então, a gente tem que delimitar, eu estou falando como dono, tá? A gente tem que delimitar o limite do aluno, porque senão o cara vai querer uma aula de personal em grupo. O treino pode ser personalizado. De que forma? Com scaling, com dicas individuais. Mas montar um treino, tipo, para uma dificuldade específica do aluno, daqui a pouco você vai ter um... É absurdo isso. Então, às vezes eu chego para o aluno e falo o seguinte, ó, você tem uma dificuldade muito grande no tornozelo. Eu faria esses movimentos, mas se você quer melhorar mesmo, eu posso te ajudar. Eu vou te dar uma aula, vou te montar uma planilha adicional. Porque senão você vai começar... a Tupi está com 140 alunos. Você imagina se a gente fizer isso para 140 alunos com individualidades de cada um? É só a hora de personal, é minha hora de personal, é a hora do foco de personal. Então, às vezes, né, a gente tem que tomar cuidado, porque o aluno é sempre depois do treino, né? Ele vem com chavequinho, joga uma história e você passa uma correção. Chavequinho, uma história, uma correção. Por isso que aqui na Tupis a gente não deixa o aluno ficar fazendo treino desacompanhado. Porque senão a gente desvaloriza o nosso trampo. Você estudou 4 anos, gastou $1.000 no level 1. Eu gastei sei lá quantos $1.000 para ser level 3, para dar de, entre aspas, de graça ao aluno. Porque o que ele comprou? Ele comprou 1 hora de aula supervisionada do ódio do dia com correções. Não foi isso que ele comprou? Então, é difícil falar. E os alunos vão chamar a gente de mercenário. Mas pega o advogado e pergunta se ele vai fazer um processinho para você de graça. Pega o dentista, ó, eu tô só com uma carizinha aqui, ó, mas é só uma carizinha. Então eu vou pagar uma limpeza e você faz a obturação. Não vai fazer. Concordam? Se você não valorizar o seu, mano, vocês não vão valorizar. Então eu acho que é uma forma de chegar assim, ó, você tem dificuldade, meu. Se eu fazer um personal. Aí eu falo com o Renato, e eu já tive outros professores no personal aqui, você me paga um pouco, que eu também ganhei academia e faz um personal com você, porque senão vira bagunça, aí você vai ter uma aula muito individualizada. Fechou? Beleza? Alguém tem alguma dúvida, sugestão, crítica? Fale, vocês têm 3 minutos. Não? Se só perguntava quando era o Bruno, né, seus viados? Legal. Pessoal, ó, ou eu sou muito claro ou eu imponho medo. Vamos falar de... Vou parar de compartilhar aqui, ó, para a gente tirar a foto. Então, ó, é o seguinte, lembra, eu acho que eu falei com alguns mês passado, só para formalizar, o Bruno está fora da mentoria, vocês estão sabendo disso, né? Sim ou não? Acho que o que acontece? Todo mundo aqui vive do quê? De dar aulas e tal, né? E a primeira coisa que aconteceu é que durante a pandemia meio que a mentoria bagunçou, porque estava todo mundo sem grana, todo mundo ferrado. E aí eu falei, Bruno, eu sinto prazer de ensinar, você também sente prazer de ensinar, então vamos seguir o jogo, tal. Quem puder pagar, paga, quem não puder, não paga, e vamos seguir a mentoria. Só que isso faz 1 ano e meio, né? Faz 1 ano e meio que a gente está rolando a mentoria assim. E aí o Bruno começou a dar seminários online para CrossFit. A CrossFit tem um level 1 online, e geralmente calha nesses dias que a gente está aqui, ou ele tem reuniões no horário que está aqui, é o que ele me diz, tá? Então, assim, ele achou que não vale a pena mais ficar tendo esse tempo e para não ter remuneração, e estava colidindo com o horário deles. Aí o Rafa me mandou uma mensagem, falou assim, ó, a gente está meio sem pauta, porque eu intercalava, eu falava de um assunto, o Bruno falava de outro, eu falava de um e do outro. Falou assim, galera, foi o Rafa, não, foi o Rodolfo, né?
A maioria é level 2, vamos falar dos artigos do level 3, vai preparando a galera para o level 3, né? E eu falei, beleza, segue o jogo. E aí, o mês passado, eu comecei a fazer os artigos do level 3. Então, eu vejo um artigo level 3, bumba. Vejo um artigo level 3, bumba. Então, é um puta trampo para quem quer fazer o level 3, porque eu estou mastigando tudo para vocês, né? Mas acontece, eu estou sozinho na parada. Eu estou fazendo isso de forma que eu realmente gosto. Então, o que eu quero fazer? Depois de formalizar no grupo. Quem realmente sente valor nisso, quer continuar, a gente continua, não tem problema. Esse mês aqui agora, a gente está no mês de junho, né? Junho? Ou julho? Junho. O mês de junho a gente vai... mês de julho eu vou tocar normal, não muda nada. Quem puder pagar, paga. Quem não puder pagar, não paga, segue o jogo. Eu realmente sinto prazer nisso. Em agosto, galera, eu tenho que profissionalizar isso aí para monetizar e trazer gente. Ou desencanar. Porque senão... Eu cobro R$150 a hora de personal. Eu podia estar ganhando R$150 por hora aqui e agora, tipo, não está dando isso para mim. Entendeu? Se vocês veem valor, tá tudo certo. Se vocês não veem valor, tá tudo certo. Vocês têm meu contato, tudo, e aí para a mentoria. Porque agora ficou muito pesado para mim fazer isso sozinho toda terça-feira. Eu tenho que estudar, né? Eu não vim aqui, tipo, li o artigo com vocês. Eu estudei antes, eu fui pegar material. E, sei lá, por exemplo, podia estar fazendo uma reunião com a minha equipe aqui e não fiz. Beleza? Sem mágoas, tal, vida que segue, cada um sabe da sua vida e do valor. Fechou? Beleza? Vamos tirar uma foto aqui. Ninguém tem mais perguntas? Não, só voltar rapidinho aqui, porque a Mari tinha falado desses alunos, eu também faço isso só quando o cara extremamente ele tem uma dificuldade para agachar, eu falo para ele fazer uns minutos antes, mas quando o aluno é mais iniciante, sim, só o fato dele começar a movimentar já vai melhorar com o tempo a amplitude dele ou o movimento dele, então só o fato dele estar treinando já vai ajudar já. Se é um caso extremo ou um cara que já é bem avançado, igual o exemplo que você deu lá, que é hora de você falar assim, ó, faz isso aqui, você vai perder de um lado, você dá um passo para trás para dar dois para frente. É assim, cara, a gente tem que... Eu tô falando como profissional, porque se o aluno deixar, manda mensagem meia-noite, porque, puta, ó, eu comi mal, amanhã qual é a odd de amanhã? Porque eu pintei a unha, não quero fazer snap. Tipo, a galera abusa. Tipo, você tem que cortar, entendeu? Ô, Rafa, aparece aí na foto aí pra gente tirar. Ctrl, calma aí, sorriam. Olha aí. Meu, Ctrl Shift. Ah, calma aí, fiz cagado. Calma aí, agora vai. Command Shift. Mais uma, Ctrl Shift. Aí, beleza. Galera, boa terça para vocês, espero ter contribuído. E aí, semana que vem, se alguém quiser ir falar de algum assunto, me escreve, eu vou pesquisar um artigo desse assunto. Beleza? Nós, abraço. Beleza. Tchau, gente. É nóis.